Olá, vamos a mais uma pergunta. A pergunta de um dos nossos seguidores que diz: se o apóstolo Paulo foi colocado no lugar de Judas, como fica Matias? Qual dos dois assume o apostolado no lugar de Judas? Bem, nós sabemos que Judas, um dos 12 escolhidos por Jesus, Jesus já sabia que ele haveria de traí-lo. Mas nós percebemos lá no livro de Atos, no capítulo 1, que havia outros homens que estiveram seguindo Jesus passo a passo, dia a dia, além dos 12. Entre eles, nós vamos ver que Matias ali estava e José, chamado Barsabás, cognominado Justo. Então, José e Matias eram 2 homens, não sei se 2 jovens, possivelmente, estavam também seguindo Jesus, acompanhando Jesus, recebendo os ensinos de Jesus, vendo os milagres de Jesus, testemunhas oculares de Jesus durante todo aquele tempo. E nós sabemos que no livro de Atos, capítulo 1, de 21 a 26, nós lemos o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2, José, cognominado Barsabás, chamado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, quem foi escolhido por Deus para assumir o lugar de Judas foi Matias. Os 12 apóstolos deveriam ter esta característica de terem sido testemunhas oculares, porque as pessoas viriam ouvir do Evangelho e ser uma testemunha ocular da sua vida, dos seus ensinos, da sua morte na cruz, do seu sepultamento, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Era necessário para que o Evangelho pudesse se disseminar em toda aquela época, em toda aquela geração, por todos os lugares onde fossem. Era necessário ser uma testemunha ocular. Mas nós vamos ver que Saulo de Tarso, ou Saul, para nós foi traduzido por Saulo, mas Saulo é Saul, ou Shaul. Ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu, filho de fariseu, criado e educado aos pés de Gamaliel, um fariseu sábio, mestre em Israel. Saulo, ele era um perseguidor do Evangelho, era um perseguidor dos cristãos. E Saulo, ele foi testemunha ali da morte, do apedrejamento de Estevão, consentindo na morte de Estevão. As testemunhas depuseram suas roupas aos pés de Saulo. Ele ali estava como aquele que estava autenticando a perseguição aos cristãos. Mas em Atos, capítulo 9, de 1 a 8, nós lemos a conversão, ou Saulo tornando-se um discípulo de Jesus. E diz assim o texto, Atos 9, de 1 a 8, ele repete em Atos 22, de 4 a 11, e Atos 26, de 9 a 18, ele repete diante de reis, diante de governadores romanos e diante dos líderes de Israel. Ele repete a sua história de conversão. Diz o seguinte, Atos 9, Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Em Damasco, Paulo fica 3 dias em jejum, não comeu nem bebeu nada, mas ele viu entrar um homem, um discípulo chamado Ananias, e orar por ele, porque Paulo ficou cego com aquela luz da presença do Senhor. Ele ficou cego. Ananias ora por ele, caem dos seus olhos como que escamas, ele volta a ver, foi batizado, e Saulo torna-se o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Paulo teve um papel preponderante, um papel muito importante no Evangelho. Paulo trouxe forma, Paulo trouxe explicação. Nós vamos ver que Paulo era muito culto e o Espírito Santo usa tudo isso. Ele escreve 9 das 13 cartas das epístolas que estão aqui no Novo Testamento. Ele escreve epístolas pastorais para Timóteo, para Tito, para Filemon. Paulo escreve a carta aos Romanos, que é uma explicação do Evangelho. Paulo escreve as cartas às igrejas de Corinto, de Tessalônica, as igrejas da Galácia, e de Filipos. Nós vamos vendo Paulo sendo usado por Deus para trazer a direção, o estabelecimento da igreja cristã. Mas quem assumiu o lugar de Judas foi Matias. Ele se torna um apóstolo e todos os apóstolos, exceto João, todos morreram martirizados. João, a tradição diz que ele foi lançado em azeite fervente, mas ele não morreu. Muitos cristãos não morreram em torturas tão terríveis com propósitos de Deus. Então João é exilado, é levado para a ilha de Patmos numa tentativa de fazer calar o servo de Deus, porque naquela época não tinha a comunicação que nós temos hoje, né? As telecomunicações. E João ali na ilha de Patmos estaria separado de todos para que a igreja murchasse, mas a igreja continuou crescendo e chegou até os nossos dias e estará de pé até a vinda de Jesus. Amém? Apóstolos chamados e enviados. E cada um de nós tem também sobre si o encargo maravilhoso de pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus te abençoe, que você seja um evangelista, um intercessor, um adorador. Quem sabe, um Gideão 24 horas diante do Senhor. Deus te abençoe.